com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir no tema. Aleluia. Daniel 9, Aleluia. Aleluia. partido 1. Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Daniel 9 diz assim, partido 1. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governador do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Amém? Amém. Você pode se assentar e glorificar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero primeiramente agradecer a oportunidade que a pastora, a missionária, me convidou. Muito obrigado. No sábado não deu mesmo para a gente vir, mas mesmo assim Deus ainda fez milagres e livramentos. Nós fomos entrar numa rua, minha esposa até falou assim: não vai não. Na hora que eu ia acelerar, o rapaz falou: ó, ali é assim, ó. Quando eu olhei a placa, tinha 3 palmos da placa para a água que estava muito alta. Então, Deus continua guardando os seus. Aleluia. Mas hoje estamos aqui para falar de Graças a Deus. Aleluia. Agradeço a minha esposa que me acompanha, Glória a minha Deus, filha aleluia. Zoe, que é nosso milagre. E acredite, irmão, quando Deus promete, Ele cumpre. Aleluia. O coração está ardendo, eu preciso falar isso. Talvez o caminho trilhado para a promessa não é o que você quer. Meu Deus. Mas o caminho que Deus faz você trilhar chega na promessa. Aleluia. Saia com, tem gente que tem que sair com essa palavra no coração. O meu Deus não promete para iludir ninguém. O meu Deus não precisa prometer para atrair ninguém. Mas Ele está dizendo nesta noite: saia daqui acreditando que a promessa vai se cumprir. O que Ele falou vai se cumprir. Amém? Irmãos, é um texto bem conhecido, tanto para levar para a área da escatologia, como também para a apreensão da igreja, para a igreja aprender. E nós vamos falar um pouquinho, para que a gente entenda um pouquinho, a gente precisa voltar um pouco, alguns passos atrás. Daniel, ele é de Judá. E o mais interessante é que primeiramente Deus coloca um povo na terra a qual Ele prometeu. Deus, Ele promete que o povo vai chegar na terra. Olha, vou te falar que tem vezes que a promessa vai fazer a gente parecer que está perdido no meio do caminho. Não era assim o povo no meio do deserto? Mas no meio do deserto não faltou comida, no meio do deserto não faltou roupa, não faltou sapato. Aleluia. Olha, eu nunca vi pano crescer, mas no meio do deserto pano crescia, sapato crescia. E quando o povo queria carne, quando o povo queria, Deus mandava codorna para o povo comer. E quando precisava de água, pedia para falar com a rocha. E a rocha chamava Jesus de Nazaré, porque Paulo vai falar: não era a rocha que acompanhava o povo, então a rocha que acompanha o seu povo é Jesus de Nazaré. Aleluia. Deus. Jesus, ele põe o povo na terra prometida. O povo está onde Deus quer. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente está onde Deus quer, mas não está como Deus quer. Vou ser mais claro para você entender. Por exemplo, Deus quer que você esteja aqui adorando e exaltando,
Talvez eu e você não estamos como Deus quer que a gente esteja aqui, porque tem gente que passou por aquela porta e ainda está pensando em problemas lá do começo do dia. Tem gente que passou por aquela porta, mas ainda está pensando na conta que deixou para pagar. Mas tem gente que passou por aquela porta e ainda está preocupado com amanhã. E aí eu lembro do texto que Jesus vai falar: olha, Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida dos lírios. Ele não vai cuidar de você. Por que está tão preocupada? Por que está tão preocupado? Ei, Deus colocou a gente aonde Ele quer. Entenda hoje, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e Deus vai falar com você. É isso, o povo está onde quer. Só que o povo está onde Deus quer, só que olhando para fora. O problema é quando a gente está no ambiente que Deus quer e a gente olha para fora. Meu Deus. O próprio salmista certa vez vai fazer isso. Vai falar: Senhor, o ímpio vive melhor do que eu, o ímpio tem mais do que eu. E quem nunca olhou para fora e falou: Senhor, eu estou na tua casa adorando, eu estou na tua casa buscando, eu estou fazendo na tua casa e eu estou passando por esse momento, por essa dificuldade. Mas o que Deus garante não é o meio da caminhada, Ele garante o final da caminhada. Ei, se Ele falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Ele falou que a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. Se Ele falou que vai ter cura, vai ter cura. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Aleluia. Aleluia. O povo está em Jerusalém, o povo está na terra prometida, mas está olhando como vivem os outros povos. Os outros povos têm reis, os outros povos têm deuses para cada coisa: o Deus da agricultura, o Deus da chuva, o Deus do vento. Os outros povos querem apenas acalmar o seu coração. Sabe por quê? O ser humano cria Deus para si próprio. O ser humano cria Deus para acalmar a sua mente, cria Deus para acalmar o seu coração. Posso te ser mais claro? Tem gente que aproveita hoje a tecnologia e cria Deus com tecnologia. Precisa estar todo o tempo com o celular na mão, precisa estar todo o tempo olhando a internet, precisa estar todo o tempo assistindo Netflix. Irmão, então você está falando que você... Não, eu vejo. Mas sabe o que acontece? A gente não pode diminuir a prioridade de Deus. Não dá para se criar deuses e diminuir a prioridade. É importante trabalhar, é importante estudar, mas Deus ainda é prioridade. Sabe por quê? É Deus que abre a porta lá na tua casa para a comida chegar. É Deus que abre a porta para o dinheiro entrar. É Deus que cura lá na tua casa. É Deus que sustenta a tua família. É Deus que protege o seu marido que sai para trabalhar. É Deus que protege para voltar. É Deus que te guarda do assassino, do assaltante. É Deus que te protege a todo momento. Só que o povo está olhando para fora. Sabe por quê? Porque tem hora que o ambiente de Deus parece que é cheio de regras. E realmente, para adorar um Deus perfeito desse jeito, precisa ter regras. Aleluia. Não é à toa que Ele vai dar a lei para Moisés, porque a lei, ela era para acusar, ela mostrava onde você estava errando. Mas só que a lei hoje, que é a verdadeira graça que nos alcança, não abona da gente seguir um caminho exato, um caminho correto. O povo está na terra onde Deus colocou, mas está com o coração lá fora. O povo está com os pés aonde Deus mandou. O povo está com o pé aonde tem uva, aonde tem mel, aonde tem leite, mas ainda está olhando para fora. Só que aí chega um momento que Crônicas vai dizer que a taça da ira de Deus se enche. Chega uma hora que a taça da ira se enche. Sabe por quê? Chega uma hora que Deus olha para mim e fala: Ivan, não aguento mais você errando, não aguento mais você pecando. E Ele começa a permitir acontecer coisas, como Israel começa a ser atacado, começa a vir povos para atacar. Só que Deus, Ele sempre tem um plano para nos salvar. Deus sempre tem uma estratégia para nos salvar. Enquanto a gente está criando o plano B para sair do plano A de Deus, Ele já tem o C para te trazer para o A de novo. Eu vou explicar melhor. O Salmo disse:
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe o que acontece? É um local exato para se estar. Não é qualquer lugar, é lugar exato para se estar. E aí o salmista ainda, outro salmista ainda diz assim: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Sabe o que isso quer dizer? Se você der um passinho pequeno para a direita, você vai ser atingido. Se você der um passinho para a esquerda, você vai ser atingido. Mas Deus está falando hoje, o plano C está entrando em ação para te trazer para o plano A. Ele está fazendo o plano C para te trazer para o plano principal da tua salvação. É isso que o povo está vivendo. Estão numa terra onde Deus mandou, aonde Deus permitiu, mas estão com o coração fora. Meu Deus. E sabe, se é eu e você que somos Deus, a gente condena e extermina na hora. Deus, ele é tardio em se irar. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia, aleluia. E a gente tem que agradecer, sabe por quê? Eu mereci a morte, mas eu recebi a graça. Aleluia. Graça é favor imerecido. Sabe o que é? Graça é isso aqui mais ou menos. É alguém te dar um presente e você dar um tapa na cara dela. E você querer dizer assim que a pessoa não merece. E Deus mesmo assim, a todos os dias, Ele dá um presente para mim e para você. Esse presente se chama presente, o dia de hoje. Ele deu oportunidade para pessoas aqui para adorar, para exaltar o nome dEle, para se entregar no nome dEle, para fazer a obra no nome dEle. Hoje é o presente que Deus está te dando. Então aproveita esse presente, adora Ele, exalta Ele, entrega o seu melhor para Ele. Aleluia, Senhor. Glória. Acontece que Amós vai dizer que Deus não faz nada sem avisar os seus profetas. Sempre tem aviso. O problema é que muitas vezes a gente acha que Deus só fala quando o profeta põe o dedo na nossa cara. Nos dias atuais, Deus fala no começo do culto. Deus já falou aqui com várias pessoas. E isso se chama multiforma de Deus. Porque Deus fala no louvor, Deus fala na saudação, Deus fala no louvor, fala no hino da harpa. O problema é que a gente quer ser exclusivo. Posso te dizer uma coisa? Exclusivo não tem profeta te apontando o dedo. Tem pastor, tem profetinha mandando recado pra gente? Não tem, sabe por quê? Exclusivo, quando você se acha exclusivo, é você e ele tete a tete. E posso te dizer uma coisa dura é, sabe por quê? Tem hora que ele não responde, tem hora que ele não fala, mas ele está trabalhando a todo momento. Ei, busca exclusividade com Deus. Começa o dia orando a ele, entregando a ele, porque tem gente que deixa para começar o culto quando passa pela porta. Mas posso te falar, a hora que começou o culto, quando você acordou do alto céu, Deus olhou e falou: está começando ali no Jabaquara um culto, ali está começando outro culto, ali é outro culto, ali é outro culto. Então agradece, porque o culto já começou. Deus vai permitir e vai avisar, porque Ele não é um Deus injusto, mas Ele vai avisar. Vai usar Miqueias, vai usar Jeremias e vários outros profetas. O próprio Jeremias vai dizer que o povo mata os profetas. Então eles não estão matando agora, eles estão matando há tempos. Meu Deus. Eles estão matando há tempos profetas. Nos dias de hoje, estão matando o profeta de outra forma. Porque quando a gente coloca ele num pedestal que não é dele, a gente está matando o profeta. Ai, irmão, mas Deus não dá o dom sem arrependimento? Ele dá sem arrependimento. Mas só que a gente está matando e desconfigurando aquilo que Deus colocou para ser usado nessa terra. Pode ver que tem profeta por aí que é mais importante que a palavra. Tem profeta por aí que é mais importante que a igreja. Mas graças a Deus por essa casa de oração, que a palavra ainda é exclusividade, a palavra ainda é resposta, a palavra ainda é alimento, a palavra é resposta. Eles avisam,
Interessante que eles avisam. Só que peca tanto, que é tão engraçado, que a missionária falou aqui do carnaval. E pode prestar atenção. Existe uma colheita social. Meu Deus. Eu planto, eu colho o que eu planto. Mas existe uma colheita social. Por exemplo, tem gente dentro de lares, e minha mãe falava muito isso pra mim quando eu era jovem. Ela fala, cuidado com o que você faz, porque você planta, todo mundo aqui tem que colher. É Jonas dentro do barco errado. Meu Deus! Só que o que acontece? Existe uma colheita social. Vamos lembrar da pandemia? É uma colheita social. Talvez você não pecou, talvez eu não pequei, mas alguém começou errando. Eu lembro desse tempo, eu lembro que fizeram Jesus naquela passarela. Sabe o que acontece? A colheita social também vem. A colheita social vem, e é o que está acontecendo, porque o povo está com o coração fora, aonde Deus mandou, e a igreja atual está vivendo assim. É muita gente com sincronismo e com compromisso de trabalho na igreja, mas sem coração quebrantado para adorar o dono da igreja. E o problema hoje é muita gente querendo aparecer e dizendo que é igreja, mas só que não tem compromisso nenhum com o dono da igreja. Por exemplo, para você entender, olha, o texto não diz que Daniel pecou, o texto não diz que Ezequiel pecou, o texto não diz que Azarias, Ananias, que nenhum deles pecaram. Mas sabe o que acontece? A colheita é para todo mundo. Se você parar para tentar estudar e entender, você vai ver que os pais de Daniel, no mínimo, morreram na invasão. E o que Daniel tinha culpa com isso? Mas a colheita é social. Então, quando alguém está falando dentro da igreja, é para você orar, é Deus avisando que é para você orar. Ei, Deus fala nessa casa, e Deus está falando, é hora de você orar, é hora de você se derramar. Por que, irmão? Ivan, porque a oração ainda é depósito no céu. Ele não deve nada, mas a oração ainda é depósito no céu. Meu Deus, aleluia! Sabemos. E Daniel é exatamente esse, íntegro. Aleluia, Deus. Ele é íntegro. E o que me faz gostar de Daniel é que ele está na Babilônia. Primeiramente avisam para ele que vão matar todos os feiticeiros, os mágicos, os astrólogos. E ele vai se envolver. E ele começa a entender que ele está no meio. Só que antes de ele entender que ele está no meio, ele se disponibiliza a orar. Ele se disponibiliza a fazer. Mas sabe qual é o problema hoje? A gente quer resposta fast food. Porque o mundo está dizendo para mim e para você, tem que ser rápido. Pediu a pizza, tem que ser rápida. Pediu o lanche, tem que ser rápido. E o inimigo, a Bíblia diz que o sistema é do maligno. Então o sistema do maligno, ele vem para confrontar o meu coração. Ele vem para me pôr em costumes que não são de Deus. Mas o sistema é do maligno. Irmão Ivan, então você está falando que a gente não pode... Não estou falando que você não pode aproveitar e viver. Eu estou falando que tem que tomar cuidado do jeito que você vive. Olha, para pensar quanto tempo faz que você não consagra dentro da tua casa. Para pensar quanto tempo você não ora dentro do teu lar e pôr na mão e profetizando. Para pensar quanto tempo mais você faz, porque os dias são corridos e a Bíblia diz que os dias seriam diminuídos, e é o que está acontecendo, porque a gente tem muita coisa para fazer e pouca adoração para entregar. A gente tem muita coisa para fazer e pouca adoração para entregar. Mas irmão, você não sabe, eu acordo às 5 da manhã, mas posso te dizer, às 5 da manhã já pode adorar, às 5 da manhã já pode falar com ele, às 5 da manhã já pode entregar o seu louvor, às 5 da manhã já pode chamar a presença dele. Esse é Daniel. Aleluia, Deus. E ele vai ser reconhecido. Para você entender, e é algo muito importante, que o próprio Daniel vai ensinar algo para a gente. Cuidado com quem você ama.
Se você anda com pessoas que não vivem milagre, você está andando com as pessoas erradas. Ah, eu gosto de ciência e pesquisa. Então tá. A ciência, a psicologia e Mark Doquet vai dizer assim, que o homem é um produto do meio. E ele é a média das pessoas que ele anda. Se você anda com pessoas que não oram, ou você é o único que ora, ou você já está parando de orar. Meu Deus! É mais ou menos assim. Ou você anda com quem adora, ou você está parando de orar. Ou você anda com quem ora, ou você não está orando. Então, você é a média. Ele começa a mostrar pra gente o quê? Mostrar que cada vez mais ele está dentro da Babilônia. E Babilônia significa mistura. Mistura. Ele está onde tem mistura, mas ele não é misturado. Ele não é envolvido. Ele não é contra. Ele não é, sabe por quê? Ele não fica debatendo. Sabe por quê? Hoje as pessoas, missionárias, quer debater Bíblia, quer falar que conhece. Não é debater, é andar em santidade, é andar em exclusividade, é andar se guardando. Tá todo mundo bebendo, o problema é de todo mundo. Eu tô me consagrando, eu tô me guardando, eu tô me guardando pra Deus. Glória a Deus, Jesus. E aí, olha só, Deus cada dia mais vai agindo. Sabe por quê? Deus, ele não... Pai, meu irmão, cada dia mais ele começa a permitir acontecer aquilo que já estava previsto. Deus, ele não é carrasco e não tem robô. Eu também sou contra a teologia calvinista, porque ela predefine todos que vão ser da perdição e coloca uma parte que vai ser da salvação. Só que se fosse todo mundo já para isso, não precisava pregar. Ele não seria a marreta que esmiuça coração. Para que ele esmiuçar coração se eu já estou pré-definidas a perdição? Só que o mundo, isso é teologia, irmão. Isso é conhecimento, cada um tem. A gente só tem que tomar cuidado. É bom saber. O problema é quando entra na nossa cabeça e a gente não fica que nem um cavalo, sem poder olhar para os lados. A gente só tem que tomar cuidado. É isso que a gente tem que entender. Porque Deus, ele continua trabalhando. Olha! Ah, mas eu sou calvinista, irmão. Tudo bem, você pode ser o que você for. Deus, ele continua sendo Deus. E aí, Daniel, ele continua. Porque os seus amigos também vivem milagre. Seus amigos também são pessoas que conhecem o Deus de Daniel. Para os amigos dele, não é o Deus de Daniel, é o Deus de todos eles, sabe? Aí você olha pro seu grupinho e fala assim: peraí, é o meu Deus, é o Deus deles? Que aí você vai saber a divisão. Agora se falar assim, ó, é o Deus de todos nós, é porque todo mundo está buscando e adorando a Deus. Glória a Deus. Só que ele continua. E Daniel, ele vai passar por alguns reinos. É tão interessante que começa com o reino babilônico e depois vem os medos e os persas. E Deus, ele vai trabalhando. Sabe o que é interessante? Que tudo isso foi avisado. Até a chegada de Ciro é avisado. Isaías está avisando mais ou menos. Eu não gosto de pôr data, eu não gosto de colocar data, porque a Bíblia, ela tem mais ou menos, e a gente não tem firmado, não tem foto no Instagram, não tem foto no celular, não tem nenhuma dica na internet, não. A Bíblia dá a entender que é mais ou menos de 200 a 400 anos que ele está sendo avisado antes, que Ciro iria libertar o seu povo. Mas enquanto isso, sabe o que é interessante? Na Babilônia a gente acha que só tem Daniel. Não tem só Daniel. Na Babilônia ainda tem Ezequiel. Na Babilônia ainda tem Ageu. Na Babilônia ainda tem Elias. Eu estou falando aqui, mas Deus está falando assim, ó, é para falar para pessoas que não é só ele, Elias, que tem. Ainda tem 7 mil que me adoram. Ainda tem 7 mil que eu guardo. Ainda tem 7 mil que eu protejo. Porque tem hora que a gente precisa vir para um nível abaixo, para entender que a gente não é a melhor bolacha do pacote. Ciro vem e liberta o povo. Para a gente entender essa passagem, já estou encerrando. Para a gente entender essa passagem, a gente precisa entender uma coisa. Ciro liberta o povo. E aí eles vão voltar para reconstruir.
E reconstruir é mais difícil que construir. Construir é do zero. Reconstruir é difícil. É por isso que quando eu e você aceitamos Jesus, é difícil mudar. Quando eu voltei para Jesus, que eu estava nas drogas, foi difícil, porque a minha carne saltava. A minha carne saltava para fazer aquilo que eu fazia direto. Precisava lutar contra aquilo, precisava mortificar a minha carne. Eu precisava batalhar contra aquilo. Mas construir é mais fácil. É mais fácil, é por isso que o sábio Salomão vai dizer: ensina a criança o caminho que deve andar. Porque quando crescer, mesmo que se desviar, não se desviará do caminho. Não ficará longe do caminho. Sabe que a gente tem que entender? Que Deus, Ele manda a gente reconstruir. Porque Ele não quer quebrar a gente. Ele poderia fazer como um vaso. Mas o próprio vaso que se quebra, Ele usa o próprio barro do vaso que se quebrou. E outra, vou dizer para você, se o vaso quebrou e ele está na roda de fazer vaso, ele ainda está mole, ele não está pronto. Porque só fica na roda aquele que está mole e pode ser moldado. Entenda uma coisa, tem algumas coisas que não estão dando certo na sua vida, mas Deus está falando: eu estou moldando para você receber o que eu quero te dar. Eu estou moldando para você chegar aonde eu quero que você chegar. O texto vai dizer: e o vaso se quebrou. Só que no hebraico diz: ele entortou. Sabe por quê? Vaso mole, Deus ainda trabalha. Vou falar melhor para você entender. Vaso de coração quebrantado, Deus ainda trabalha. Deus ainda age. Deus faz milagre. Deus transforma. Eles voltam, eles constroem, sabemos da história. Começa uma briga com os samaritanos começam a querer se envolver, e samaritano é terrível. Outro dia, se a pastora permitir, eu tenho uma mensagem, eu trago aqui para vocês. Porque Samaria, no capítulo 16 de 1 Reis, é onde aparece a primeira vez Samaria. Porque o pai de Acabe, ele compra o terreno de Semer e coloca o nome Samaria, que significa, na linguagem de Semer, que significa dono do monte. Samaria não estava no projeto de Josué. Quando Josué divide a terra, não tem Samaria. E Samaria é conjugado de crente. Crente sempre quer pôr um planinho a mais no plano de Deus. Crente sempre quer pôr uma Samaria. Samaria no hebraico quer dizer desnorteado, sem sentido. Sabe, quer dizer, é aquele que está sem sentido, querendo pôr coisas aonde Deus não mandou. Se Ele falou para você ficar na fidelidade, fica na fidelidade. Ei, fica na obediência, fica na obediência. Mas, irmão Ivan, é difícil. Posso te dizer uma coisa? A única forma que Deus se levanta do trono, sabe qual é? Não é no louvor. Não é no pregador que fala hebraico, que fala grego, que sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não. É Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e se inclinou. Sabe o que fez ele se inclinar? A obediência. Esperei com paciência no Senhor. Esperar em Deus é dependência de Deus. Esperar em Deus é obediência. Esperar em Deus é obediência. Vou falar para alguém aqui, se alguém quiser pegar, pega. Mas o meu Deus está dizendo: espera em mim que eu vou fazer. Porque enquanto você espera em mim, eu se ponho de pé em seu favor. Eles tentam se misturar. Aleluia. Eles vão. Neemias volta também, reconstrói os muros. E Neemias vai encontrar inimigos. Só que o interessante de Neemias, e eu gosto, é que os inimigos de Neemias viram amigos daqueles que eram amigos de Neemias. Porque o capítulo 11 de Neemias vai dizer que Sambalate vai morar dentro do templo. O problema é quando a gente leva Sambalate para dentro do templo. Porque é a gente que leva. Não é ele sozinho que vai. É a gente que leva. É com disse-me-disse. É com olhar torto. É com cara feia. É a gente que leva Sambalate para dentro do templo. É a gente que leva. Aí vem machucado alguém, a gente tá com cara feia. Ei, aqui é lugar de beber água da vida. Quando bebe água
água na vida, pode estar tudo errado lá fora, mas aqui dentro é o coração alegre, porque o Senhor é a nossa força e a nossa alegria. Aí também aparece Ageu. Já estamos. Só quero fazer essa cronologia. Aparece Ageu. E o interessante é que Ageu vai falar assim: corte madeira e suba ao monte e vá trabalhar. Porque o povo queria ter casas boas. Vou falar nos dias de hoje. O povo queria andar bem vestido. Mas não tem coragem de dar R$1 na igreja para comprar copo. Glória! O povo quer andar de carrão, mas não tem coragem de ajudar a comprar uma cadeira. Deus. E aí ele vai falar, vai trabalhar. Aquele versículo que a gente gosta tanto, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ali, se você parar para entender, Ageu não está falando de tempo. Ele está falando de você nesse tempo agora. Porque ele está olhando e profetizando um Jesus na cruz do Calvário. Enquanto ele está falando, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Do alto céu Jesus está falando, vai mesmo, porque eu vou morrer na cruz do Calvário por eles. E quando eu subir ao Pai, eu enviarei um que é igual a mim, e ele não andará do lado dele, mas morará dentro dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Cordeiro Santo e fiel. O tempo começa a castigar Daniel. Aqui provavelmente, como eu disse, eu não gosto de afirmar datas e nem números. Ele está para ter 80 a 90 anos. Ele começa com 14 anos como um jovem. De 14 a 15 a 16 anos. Só que aqui ele já está idoso. Mas sabe o que me alegra? É que ele vai fazer aquilo que Salomão falou. Aleluia. Se o meu povo, que se chama, Aleluia, Deus. Glória. Glória a Deus. se tiver cativo, Aleluia. se tiver numa terra estranha, Glória a Deus. abrir as janelas do seu quarto, virado para Jerusalém, eu, Deus do alto céu, responderei. Irmão, e a gente hoje, se você entrar no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, o seu Deus falará com você em secreto. Ele falará com você em secreto e vai te honrar em público. Jesus. Sabe o que Aleluia. acontece? O tempo às vezes nos machuca. Porque Deus está fora do cronos. O tempo não atinge ele. Mas eu e você somos escravos do relógio. Então quando algo que a gente quer, ele vai martirizando a gente. Ele vai nos machucando. E o tempo do processo começa a se tornar pesado. Meu Deus manda dizer para pessoas aqui: esse tempo desse processo não é para te matar. Aleluia, Deus. Ah, porque você não sabe a minha história, irmão Ivan. E é bom até eu não saber. Mas o meu Deus está dizendo: nesse processo eu estou trabalhando uma coisa que você não tem entendido. O que, irmão Ivan? Dependência de Deus. Porque o processo é como uma criança que vai lá e se machuca. Quando ela se machuca, ela corre para onde? Para os braços do Pai. Posso falar a verdade? Tem gente aqui que, se não tivesse em processo, não estaria aqui dentro. Mas o processo de Deus e a permissão de Deus foi lá te pegar no mundão. O processo e a permissão de Deus te pegou no mundão e te trouxe para dentro da casa, te limpou, te salvou, ele te curou, te libertou, te transformou. Ei, você não valia nada, como eu também não, mas hoje podemos dizer o que Paulo disse: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, e agora tem salvação eterna. Aleluia. Exaltado é o
hoje está massacrando o povo. Verdade, Senhor. Mas Daniel está mostrando que remédio para o tempo ainda é a oração. Aleluia, Jesus. Remédio para o tempo ainda é a oração. A pastora falou aqui de Ana, que subiu 25 anos para orar. Aproximadamente 25 anos. E sabe qual é o nosso problema? É o problema dela. Porque Penina significa riquezas, pedras preciosas. Ana significa graça. O problema é que a gente está se comparando com o povo do mundo que vive de riquezas, que vive de coisas bonitas, de amostrar, se aparecer. Só que você não. Você já tem um brilho todo especial. Você tem um brilho especial. E aí sabe o que acontece? A vida, para quem é graça, é mais difícil mesmo. Porque quem vive da graça não vive de roubar, não vive de jeitinho brasileiro. Ei, quem vive de graça vive da dependência de Deus. É por isso que tem dia que é difícil para você, porque quem vive de graça não dá jeitinho. Quem vive de graça não fica procurando coisa. Quem vive de graça espera de Deus a resposta. E quem vive de graça vai melhorando na oração, vai melhorando na entrega, começa a orar diferente, começa a entender que não é teu e começa a falar: Senhor, se o Senhor me der, eu te dou de volta. Se o Senhor fizer, eu faço de volta. E se o Senhor cumprir, eu entrego na tua casa. Daniel aqui, ele está orando exatamente por uma promessa. Sei que o contexto é um pouco diferente, porque Daniel, ele não está orando por algo que ele está precisando, nem por uma cura, nem por uma porta aberta. Olha só a importância da leitura bíblica. Daniel estava examinando as escrituras. E muitos teólogos e escritores vão dizer que provavelmente ele estava lendo Jeremias 29. A carta de Jeremias, depois você lê na tua casa. A carta de Jeremias para aqueles que já estavam cativos. Ele manda uma carta dizendo: olha, os profetas que estão aí profetizando que o cativeiro é mentira, eles são falsos, mas eu entregarei eles na mão de Nabucodonosor. Nabucodonosor vai matar eles, vai destruir eles. Os reis Ezequias, eu vou mandar queimar eles. Só que ele vai falando, ele continua falando: esse cativeiro durará 70 anos. Esse cativeiro durará 70 anos. Então, enquanto estão, olha só o que ele está falando, enquanto estão na Babilônia, coloque os seus filhos para casar, coloque as suas filhas para casar, crie em casa, olha, vivam bem, ore pela cidade que você está, porque a providência divina virá para lá e pegará vocês. Então ore. Deus está falando com a gente. Saia para estudar, saia para trabalhar, mas nunca abandone o relacionamento com Deus. Jeremias continua escrevendo e dizendo: olha, é tanto que muitos estudiosos vão dizer assim, que grandes banqueiros na Babilônia eram judeus. Não é à toa que hoje onde eles vão, eles são pessoas bem abençoadas, porque tudo é para Deus. Eles fazem como se estivesse fazendo sempre para Deus. Só que Jeremias continua escrevendo: olha, chegará o tempo, e quando chegar o tempo, vocês vão começar a orar para mim. Vocês vão orar. Enquanto vocês oram, eu ouvirei dos altos céus. Porventura eu tenho um plano mal para a tua vida. Porventura eu tenho algum plano que não é bom para a tua vida. Eu vou falar melhor para você entender. Porventura eu tenho um plano ruim para a tua casa, para a tua família. Porventura eu tenho um plano que é para te causar dano ou para te causar dificuldade. Não, os meus planos são bons. Os meus planos são bons para você. E Jeremias está escrevendo essa carta e Daniel está lendo. Provavelmente 2 anos antes de bater 70 anos.
Provavelmente. E aí é lindo. Porque o 2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e cinza. Eu estou vendo Deus avisar desde o começo do culto. Está na hora de eu e você virarmos para o Senhor. Está na hora de eu e você nos voltarmos para o Senhor. Ah, eu vou falar melhor para você gravar e sair daqui com isso no seu coração. Está na hora de você voltar como você era no primeiro amor. Volta a orar, volta a buscar. Ei, está lavando aquela louça, lava louvando a Deus. Ei, está varrendo aquela casa, vai profetizando e falando: Senhor, essa casa é tua, essa família é tua, o filho é teu, o marido é teu, a esposa é tua, a filha é tua, é tudo teu. Na porta já é teu, Deus. Aqui dentro é teu, é tudo teu. Ele está lendo a palavra. Aleluia, Jesus. A palavra no hebraico que eu gosto muito é dabar. Dá sentido de ação com confronto. É por isso que ela não volta vazia. Aleluia. O que a gente precisa entender é que precisamos voltar aos princípios mais simples. Não é inventar, não é criar grandes coisas. Sabe por que estou encerrando? Porque um mundo material, um mundo natural não criou espiritual. Meu Deus, verdadeiro. A Bíblia vai dizer que Deus disse: haja luz. Aleluia. Não tinha nada. Deus. Haja divisão de trevas e luz. Deus. Haja o sol, haja a estrela. A partir do versículo 3 começa a dizer que haja plantação, que haja vegetais, que subam, e ainda mais interessante, que cada árvore tenha fruto e semente que frutifique. Sabe por quê? Não adianta fazer na vida dos outros se não vai frutificar. Precisa ter semente. Aí ele começa, sabe o que está acontecendo aqui? O Espírito paira pelas trevas, pelo rio das trevas. Sabe o que é isso? É eu e você quando estava no mundo e alguém convidou você para vir para um culto. O Espírito pairava sobre as trevas que estavam sobre nós. Você não merecia, mas Deus está usando o mundo espiritual para atingir você, para agradecer, para que você possa agradecer e ainda hoje ainda dizer: Senhor, eu não mereço, mas do mundo natural eu não dependo mais. Agora eu só dependo do espiritual. E se for necessário, eu falo igual o salmista: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? O meu socorro não vem do monte, mas vem do Deus que fez os céus, a terra e todo o planeta. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Exaltado. Paulo vai dizer que é uma guerra espiritual, não contra a carne nem contra o sangue. Paulo vai dizer que você precisa de armadura. O problema é que tem soldado andando de qualquer jeito. Deus. O problema é que tem soldado que não está nem com as sandálias nos pés da salvação.